E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente tá com o nosso emulador de PS3 para PC, que é claro, é o nosso RPCS3. E eu tô trazendo esse emulador aqui pro canal porque justamente nas últimas semanas ele recebeu diversas grandes atualizações que melhoraram tanto a compatibilidade com alguns jogos que antes não rodavam e que agora estão rodando até mesmo em máquinas mais simples. Mais simples se nota por máquinas com GPUs de entrada, como esse laptop aqui que eu estou utilizando, que tem apenas um i5 11300H e é claro uma GTX 1650 de apenas 4 GB de RAM. Eu não sei se talvez ele rode em PCs mais simples do que esse, mas por enquanto aqui no meu eu consegui testar todos esses 3 jogos aqui com a menor resolução possível, que seria claro de 900 por alguma coisa, né, dentro das nossas configurações a gente já vai ver. E eu consegui uma média muito boa de FPS no nosso God of War, de pelo menos uns 30 FPS seguidos, Fórmula 1 rodando entre 30 a 20 FPS e o nosso Midnight Club Los Angeles de 17 a 30 FPS. Não consegui testar alguns jogos grandes como eu gostaria, como por exemplo The Last of Us e outros jogos, porque né, eu não tive tempo para testar ainda, mas acredito eu que ainda estejam rodando muito bem. E a gente pode notar toda a nova evolução desse RPCS3, justamente porque no próprio Quick Start Guide aqui a gente vai ter os nossos requirements, né, os nossos requisitos de sistema para estar executando esse emulador. Aqui nos nossos recomendados, né, que eu acho que no mínimo muitos desses jogos simplesmente não vão rodar, mas os recomendados já pedem aqui uma CPU AMD ou Intel de 6 cores e 12 threads, e uma GPU no lado da AMD até uma RX 400 ou acima ou uma GTX 900 ou acima, com aqui pelo menos 8 GB de RAM no modo de Dual Channel com pelo menos um storage no modo SSD. É claro que ele também permite você rodar no modo HD, mas é recomendável você ter um SSD para rodar e executar tudo muito mais rápido. Já no lado aqui do laptop, ele pede um octa-core de 16 threads, então como vocês podem perceber aqui pelo meu PC, eu tenho apenas 8 threads, né, com 4 cores, ou seja, é muito abaixo da recomendação que ele mesmo pede, de 35 watts ou a mais, e sendo ainda da H8 Series, né, da própria CPU Intel, como por exemplo o próprio Intel Core 10870H. Ou no lado da AMD, um Ryzen 7 5800H com uma GPU dedicada, que é justamente o que a gente também vai ter aqui com a GTX 1650. Eles até falam aqui que eles recomendam você utilizar o RPCS3 em um PC acima de um laptop, porém a gente vai estar executando alguns jogos mesmo nesse laptop só para vocês verem o nível de desempenho. E até mesmo com um processador mais de entrada do que o recomendado para laptops, a gente está conseguindo executar vários jogos. Para quem nunca conseguiu configurar o RPCS3, é uma configuração extremamente simples, só os jogos vocês vão ter que se dar o seu jeito, porque aqui eu não posso demonstrar em nenhum lugar onde eu baixo os meus jogos ou essas coisas do tipo, porque vocês sabem que o YouTube caça muito esse tipo de conteúdo e infelizmente eu não posso estar trazendo para vocês. Mas o processo de instalação é extremamente simples e se você tinha muito medo de instalar por se confundir com as configurações, é muito fácil. Você só tem que vir aqui na página do RPCS3, clicar aqui no botãozinho de download, que ele já vai te levar diretamente para as builds, né, de acordo com o seu sistema operacional. Eu estou utilizando aqui o Windows e você pode simplesmente clicar aqui em download, que ele vai começar a baixar o arquivo em 7-zip, e aí depois você pode abrir uma nova aba, clicando aqui nessa aba do Quick Start, igual eu tenho aqui, e descer essa tela toda até a nossa aba aqui do Software Requirements. E aí nesse caso você vai achar tanto o seu PlayStation System Software, quanto aqui também o Visual C++ 2019. Aí você instala o seu Visual Regist, né, que é justamente o Visual C++, e aqui nessa aba do PS3, você só desce aqui até a parte do Reinstall de PS3 Console System, clica aqui no botão direito nesse download PS3, clica aqui em abrir em uma nova guia, e se ele não começar o download, é só você clicar aqui em abrir uma nova janela e dar um F5 aqui, ou então um Enter nessa tela para ele começar a baixar o arquivo de atualização do PS3. Depois que você já fez tudo isso e instalou também o seu RPCS3, é só você vir aqui na guia do File e clicar aqui na aba do Install Farmer, e aí você vai pesquisar por aquele PS3 Update, e aí é só você clicar para instalar, que ele já vai instalar e o seu RPCS3 já vai estar pré-configurado. Para você instalar os seus jogos que vocês baixaram é muito simples, você só precisa vir aqui nesse Add Games e adicionar aí a pasta com os seus jogos, que no meu caso aqui eu tenho, por exemplo, o God of War, e aí a gente vai ter essa pasta do BC, que significa praticamente o nome dele, e aí é só você selecionar a pasta que o seu jogo já vai ser inteiramente carregado aqui. Na aba de configurações, você pode fazer configurações tanto para sua CPU, que eu recomendo você deixar nesse modo padrão aqui, sem mexer em muitas coisas, e aqui a gente também vai ter as configurações da GPU. Essas configurações sim vão modificar algumas coisas dentro dos seus jogos, e
dependendo da configuração que você selecionar nessa aba da GPU, alguns jogos podem abrir ou alguns jogos podem simplesmente nem abrir, nem entrar no boot deles. Eu recomendo que você deixe o frame limit no modo 30, que seria um FPS bom, principalmente se você tem um PC mais fraco, e aqui a shader quality no modo alto, porque do contrário alguns jogos podem ficar com vários glitches gráficos. A resolução, recomendo também você utilizar a 720, que é justamente a que eu sempre utilizo, e aqui a Resolution Scale dá para você colocar em até 50%, porque mesmo aqui para um PC que tem uma placa de vídeo dedicada, os gráficos são muito pesados para renderizar, e cara, é muito difícil de você renderizar alguma coisa com uma qualidade muito boa. Então eu recomendo você colocar em 50%, porque vários desses jogos vão fazer o seu sistema travar. Aqui nesse Output Scaling, você também tem a opção de colocar o Fidelity FX Super Resolution, que vai te ajudar muito no quesito de gráficos. O problema é que alguns jogos também podem não funcionar com ele, e você vai ter que deixar no modo bilinear. Você também tem a capacidade de criar configurações personalizadas para cada um dos jogos, como por exemplo, eu criei aqui no meu F1 2010, que ele, infelizmente, se a gente abre com as configurações padrões, como por exemplo o frame limit em 30 e aqui as configurações de Resolution Scale, ele simplesmente não abre, ou então ele trava no meio da tela de carregamento. E é justamente por isso que eu criei aqui uma nova configuração, apertando o botão direito e clicando em Change Custom Configuration, e aqui eu criei uma configuração onde a nossa GPU está com o frame limit no modo automático e a Resolution Scale no modo em 100%, que é o default. E com essas configurações de estoque, ele já conseguiu abrir e conseguiu rodar. Eu já tô aqui abrindo o meu Fórmula 1 só para vocês verem como é que ele tá, mas como vocês podem ver aqui a gente também vai ter algumas outras abas, como por exemplo as Supported Resolutions, diretamente para você ver quais resoluções são suportadas pelo seu jogo, além, é claro, também de ver aqui a compatibilidade dele diretamente por aqui. É claro que o God of War ele vai estar aqui como playable ou in-game, mas é porque tem algumas partes que ele vai funcionar e algumas não. Aqui o Fórmula 1, por exemplo, eles já testaram e já deram a lógica de playable. E aqui no nosso Fórmula 1, como vocês podem ver, apesar de ser o 2010, ele tem os gráficos aí um pouquinho pesados, né? Mas no geral a gente tem aqui um jogo que tá pegando por volta dos seus 20 FPS, principalmente nessa tela aqui inicial, onde a gente vai ter toda aquela parte dos boxes e tudo mais. E agora sim, aqui já com a nossa corrida, com todo mundo já no nosso paddock, como vocês podem ver, a gente tá por volta ali dos nossos 20, 28 FPS, e assim que começa a nossa corrida, ele já vai caindo ali para uns 27, 26 FPS, vai ficando mais ou menos por aí. Nesse sistema é o que a gente vai conseguir pegar dentro do nosso querido Fórmula 1. No geral, eu não achei um FPS ruim, porém a versão própria para o PC tem, é claro, um FPS muito melhor do que essa daqui, então vocês podem ver, a gente tá ali com uma média de uns 29, 30 FPS de vez em quando, porém é um jogo bom para você jogar, mas acredito eu que a própria versão do PC já funcione muito melhor do que essa daqui. E é claro, galera, a gente vai ter aqui um FPS ainda muito bom, principalmente para você que quer jogar numa máquina um pouco mais antiga ou que tenha um processador um pouco mais modesto, como essa daqui que eu tô testando no meu dispositivo. Um dos jogos que eu tive a pior performance foi aqui no nosso querido Midnight Club Los Angeles, e como vocês podem ver, ele por ser um jogo muito aberto, tem aqui muito uso do processador, então como vocês podem ver, o processador já é muito fraco, e aqui a gente tá tendo um FPS na média dos 24, 22 FPS, sem contar as várias vezes que ele vai ficar procurando por novas shaders, e como vocês podem ver, o nosso FPS vai começar a cair muito mais, ali para casa dos 15, 18 FPS, e o nosso PC vai começar a dar uma bela esquentadinha. Lembrando que isso daqui ainda é fora das corridas, porque na corrida o FPS pode chegar num FPS muito pior do que esse, e a gente ter vários problemas para renderizar o jogo Midnight Club Los Angeles. E vocês puderam notar também que a qualidade deste jogo não tá muito boa visualmente, é porque eu estou utilizando aquele modo de resolução em 50%, então ele tá aí com 50% da nossa resolução nativa, e mesmo assim, né, como vocês podem ver, por ser aí um lag no processador e não na nossa placa de vídeo, é esse FPS que a gente tá tendo. Então a placa de vídeo ainda tá sobrando por conta aí que a gente reduziu a nossa resolução, porém o processador aí tem muito trabalho para fazer, e é com isso que a gente acaba acontecendo. Mas um dos jogos que me surpreendeu por ter uma performance muito boa foi o próprio God of War 3. Acredito que por ser um dos jogos que mais fazem diferença, né, na hora que vão baixar um emulador de PS3, e por ser um
um sinônimo, né, de jogos que a galera quer jogar, esse daqui é um dos jogos que eles mais trabalharam. E é claro que a gente tem aqui algumas configurações também para fazer rodar mesmo numa máquina mais simples. Principalmente aqui no Game Patches, que são alguns mods que você pode adicionar durante a sua jogatina. Eu liguei todos esses, do Disable Bloom, Disable Color Grading para dar um speed boost no nosso FPS, Layer de Fog, Motion Blur, Skip Any Videos e Skip Intro. E justamente com essas configurações a gente conseguiu um excelente FPS de 30 FPS durante a nossa jogatina. Além, é claro, também que eu criei uma Custom Configuration, principalmente aqui na nossa aba de GPU, colocando o nosso Frame Limit em 30 e aqui a nossa Resolution Scale em 50%, ligando também o nosso Fidelity FX Super Resolution para a nossa resolução não ficar tão feia assim. E aqui, após um longo loading, como vocês já podem ver, já estamos no nosso querido God of War 3. E aqui a gente também tem a possibilidade de dar 2 cliques na nossa tela, né, para quem estava se perguntando se ele só ia ficar em modo janela, mas aqui a gente também tem como ficar com a tela cheia. Mas eu tô aqui justamente para vocês conseguirem ver um pouco do FPS. Vou até colocar assim só para, né, mostrar a tela toda para vocês, mas no geral a gente consegue manter uma boa taxa entre 25 a 30 FPS, dependendo aqui da parte do nosso jogo. Nesse caso aqui, essa parte aqui, como já foi pré-renderizada, né, já tem todas as shaders já feitas, como vocês podem ver, ele cai ali algumas vezes para uns 20 FPS, mas logo depois ele já muda ali diretamente para uns 30, e que eu diria que dá para você jogar tranquilamente, mesmo com esse nível de FPS. E lembrando, eu tô em um dispositivo que é ainda mais baixo a recomendação para jogar, então a gente tá aqui tirando um bom proveito de tudo isso. E é claro que esse jogo roda em 60 FPS originalmente no PS3, e aqui a gente teria margem para tentar rodar em 60 FPS, porém é claro que ele ia travar muito mais do que isso, então a gente coloca em 30 FPS para dar um sossego a mais para o nosso processador e ele não ficar tendo tanto trabalho assim para renderizar os quadros. E é justamente isso que acontece, a gente consegue executar esse jogo em nossos 30 FPS de boaça para você jogar aqui, e seja qual parte for, como vocês podem ver, ele tá perfeitinho pra gente jogar. Dá pra gente matar esse cavalo do mar gigante com pata de caranguejo, e como vocês podem ver, tá executando muito bem até eu fazer o coisinha errada. No geral, eu recomendo muito vocês testarem aí no seu PC, né, mesmo se for de entrada, dá uma chance aí pro seu querido RPCS3, ele tem várias configurações que vão compensar, principalmente para dispositivos mais fracos, e é claro que os jogos de PS3 já estão chegando no nível que tá muito bom de você conseguir emular. Além, é claro, do grande aumento de performance que a gente teve com essa versão, como vocês puderam ver, God of War tá rodando mesmo num PC que não é muito suportado por eles, e uma placa de vídeo que atualmente é inferior, ou pelo menos o que a maioria das pessoas tem, uma GTX 1650 de 4 GB. Enfim, galera, esse daqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione seus vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.